se você pega 3 pais da igreja antes de Nicéia, século II, virada do 2 para o 3 e século III, Justino, Irineu, Tertuliano. Os 3 pais da igreja que fundaram a base da teologia cristã até hoje. Todo cristão do planeta, a cabeça dele funciona exatamente, ele não tem a mínima ideia, mas funciona a partir do programa Justino, Irineu, Tertuliano. Justino alegoriza. Se não alegorizar, não serve para a igreja. Não serve mesmo, porque não foi crente que escreveu a Bíblia. Então, como é que o crente entende? Não entende nada, faz alegoria. Então, vamos alegorizar. Orgia da alegoria. Mas como a alegoria é orgia, e o dono da casa de swing ali só quer um tipo de alegoria, aí vem Ireneu. Tem que alegorizar, mas a alegoria certa é a nossa. Quem alegorizar diferente da gente está errado. Tradição. Aí Ireneu inventa a tradição. Não tem nada com Roma isso. O pessoal que fica falando Roma, 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 devia ler um pouquinho mais. Muito antes de Roma, estamos no século II, virada para o século III. Nicéia é século IV. Só que quando Irineu falou o que vale é a nossa tradição, o pessoal que não segue a tradição dele deu-lhe um pontapé, falou, tu é um idiota. Você falar aí um percevejo, vomitar é a mesma coisa. Quem vai dar opinião? É igual assim, fala Assembleia, a Igreja Batista presta atenção, não quer nem saber. Aí fala Presbiteriana, Metodística, nem ouve. É tudo surdo. Mas como ninguém tem garrucha, fica cada denominação falando as suas bobagens em nome do Espírito Santo e não tá nem finge que a outra não existe. Agora, o dia que você der garrucha para um, ele sai matando os outros tudo, como aconteceu na história, literalmente. Porque a história da reforma na Europa é genocídio. Aí, depois que o pessoal ficou rindo, tradição é meus ovos, aí vem Tertuliano, falou, não, é alegoria, é tradição, e é autoridade. Quem não seguir a tradição da igreja, a gente vai botar para correr. Mas é botar para correr assim, em briga de bairro, né? Porque Tertuliano manda em quem? Não é polícia. Então você tem um sistema: alegoria, tradição, autoridade, que já está pronto. Atenção, turma de Roma Inventor, que já está pronto no século III. No século IV, quando Roma encampou a bagaça, já estava pronto. Só deu a garrucha. Aí você imagina dar uma garrucha na mão de Tertuliano. Tertuliano, não é Tertuliano, a turma dele. Só pode alegorizar. Só pode a minha tradição. E quem não seguir a minha tradição, olha aqui o tamanho da garrucha. Ou eu obedeço a sua tradição, pronto. Aí o pessoal fala, por que o cristianismo venceu? Porque tinha garrucha. Aí eles decidiram pela autoridade, né? O cânon é a expressão do grupo vitorioso em Nicéia. Aí sim. Se nós podemos dizer que Roma determinou uma coisa, é o cânon. Porque se o grupo vencedor não tivesse sido aquele, nós teríamos um cânon, mas os arranjos seriam outros. Por exemplo, dentro da Bíblia tem um livrinho, eu tenho que fazer uma live sobre Judas, eu não me perdoo por não ter feito ainda. Um livrinho Judas, um capítulo. O sujeito está botando os bofes para fora, porque a comunidade para qual ele escreve, ele era pastor dessa comunidade, digamos assim, está metida com o negócio de culto de fertilidade, orgia grega. Era uma comunidade grega que deixou os cultos dionisíacos, baquianos, daí bacanal, e aí veio para o cristianismo e encontrou esse negócio de sexo com anjo. Opa! Vamos poder continuar fazendo suruba? Vamos! Só que agora não é mais com Baco, agora é com anjo. Que seja! Quem é que vai representar o anjo aqui? Porque lá tinha alguém que representava Baco. Aí o Judas está arrancando os cabelos de desespero, porque você deixar o povo falar a língua estranha já vai, mas
fazer sexo dentro do templo, eu acho que é um pouquinho exagerado para a consciência do pessoal daquela época. Aí, para ele condenar a prática, me diga quantos livros da Bíblia ele cita? Nenhum. Nenhum. Quantos apócrifos ele cita? 3. Enoque, não podia deixar de citar Enoque, porque a doutrina do diabo sai de Enoque mesmo. Cita Testamento dos 12 Patriarcas. Cita a ascensão de Isaías. A palavra que esses pastores boca murcha chama de revelada, inspirada, inerrante. Se eles acreditassem nisso, eles traziam Enoque, Testamento dos 12 Patriarcas e Ascensão de Moisés, porque Judas está citando como palavra de Deus para calar a boca dos infiéis, segundo ele acredita. Por que esses livros não entraram? Justamente porque, em determinado momento, a igreja não quis parte com nada que mencionasse sexo com anjo, porque falou sexo com anjo, o cara lembra lá das suruba e swing lá nas bacanais e ia querer trazer de volta. Aí jogaram fora. Como foi esse grupo que venceu, decidiu os livros que ele queria. Pergunto, se fosse outro livro. Imagine